Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje falamos sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Temos aqui o vereador e pastor Eliezer e também o pastor Paulo Freitas, da Primeira Igreja Batista de Tupã, que possui especialização em História da Igreja. No primeiro bloco a gente parou ali nos antecessores de Lutero, homens também que não se conformaram com o padrão existente da Igreja Cristã naquele período. E Lutero vem e é o que vai realmente conseguir emplacar a reforma de fato em si, né? Para pontuar quem que era Lutero, para que a gente possa entender e o que motivou ele a escrever as 95 teses, né? Ok. Bom, Lutero, vou resumir a história dele, tá? Lutero, ele se torna um monge da ordem agostiniana. Uma determinada noite, para tentar, durante uma tempestade, ele clama a um santo que a família dele seguia, pedindo por salvação. Por que ele clama a esse santo? Naquela época era costume isso. Lutero, por essência, odiava a Deus, ele tinha isso no seu coração, ele odiava, ele abominava o ser Deus, e ele contava apenas com o auxílio dos santos. E naquela noite, para tentar sobreviver, ele pede para que, se ele conseguisse sobreviver àquela tempestade, ele faz um voto dizendo que ele deixaria de estudar direito, ele cursava direito, e se tornaria um monge, e dedicaria a vida dele para Deus. Ele consegue sobreviver, ele estava num campo aberto, né? Ele sobrevive a uma grande tempestade na Alemanha, ele é natural, né? Ele é alemão. Sobrevive a essa tempestade e se torna então um monge. Ele vai contra a família dele diz que ele está ficando louco, né? Mas ele cumpre o seu voto e ele se torna um monge da ordem agostiniana. No monastério, Lutero então ele começa a se preparar, se torna um sacerdote da igreja da época. Só que ele, como eu disse, ele abominava o ser de Deus, ele odiava Deus, porque o cristianismo na época pregava uma salvação que era impossível ser obtida pelo ser humano. Dizia que você tinha que ser praticamente perfeito, você precisava fazer coisas que em sua essência eram impossíveis, e Lutero não conseguia cumprir os ritos para alcançar a salvação. Ele tentou obter a salvação, o perdão de seus pecados por muitos meios, boas obras, a autoflagelação, e ele odiava essa ideia de que ele tinha uma dívida com Deus e essa dívida precisaria ser paga, mas ele nunca conseguiria pagar. Ele era um cara racional, ele entendia isso, olha, o que é proposto pelo cristianismo atual eu não consigo cumprir. Além disso, Lutero ele começa a ficar inconformado então com várias práticas da igreja da época, como por exemplo a venda de relíquias, peregrinações difíceis e longínquas para que você pudesse obter algum favor de algum santo. Mas o ápice mesmo da revolta de Lutero se dá quando ele é enviado para Roma. Como ele era um cara muito questionador, os líderes do monastério onde ele vivia, na Alemanha, enviam ele para Roma. A síntese é, cara, você faz muita pergunta, você é muito chato, a gente não sabe todas as respostas, vai para Roma, cara, lá você vai estudar e lá você então vai ter acesso você vai encontrar as respostas que você tanto procura. Ele vai para Roma. Quando ele chega em Roma, Lutero ele tem acesso à Bíblia. Na Alemanha, no monastério onde ele vivia, não tinha Bíblia. Como eu já disse, a Bíblia havia sido proibida, né? Não tinha tanta circulação do livro sagrado. Em Roma, Lutero ele tem acesso à Bíblia. E o primeiro livro que ele vai estudar é o a Epístola de Paulo aos Romanos. E quando ele começa a ler essa epístola, logo no capítulo 1, ele descobre algo que até então ele não havia entendido e que se torna a grande descoberta da Reforma Protestante. A grande descoberta de Lutero se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 17. Eu vou ler para a gente rapidinho o que diz Romanos capítulo 1, versículo 17. Quando ele abre nesse texto, todas as dúvidas, toda a ira dele contra Deus é aplacada, todo o sentimento de angústia que ele sentia se esvai. Romanos capítulo 1, 17, ele lê assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É a primeira vez então que ele entende teologicamente e o que é ser justificado, é ser perdoado,
É a primeira vez que ele entende que ele tem acesso a essa informação. A informação de que o perdão de Deus não vem por autoflagelação, não vem por boas obras, não vem por relíquias, mas vem pela fé. E ele continua estudando então o livro de Romanos, e no capítulo 5, versículo 1, ele vai ver que essa fé não é uma fé vazia, mas é uma fé em Jesus Cristo. Porque Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Lutero vai entender, poxa, nós estamos ensinando tudo errado. Não faz sentido o que a gente está ensinando. A gente está ensinando que as pessoas precisam comprar o osso do apóstolo tal, que a pessoa precisa comprar a rosa tal. Nada novo, né? Que as pessoas precisam se autoflagelar e assim elas obterão a sua salvação. E na verdade, ele começa a ver, poxa, nós estamos ensinando tudo errado. E ali ele passa a amar Deus. Ele fala, poxa, Deus, ele não é esse tirano que eu via. Pelo contrário, ele sabe que eu não dou conta de ser tão bom quanto ele espera. E ele, pela sua graça, é só eu ter fé em Jesus Cristo que ele me salva. Lutero, então, ele volta para a Alemanha. Quando ele volta para a Alemanha, nós precisamos entender que neste século, no século XVI, o Papa que assume, o bispo da Igreja de Roma, né, que assume a Igreja, ele é um homem que estava querendo ampliar a Igreja de São Pedro em Roma. A Igreja de São Pedro é aquela igreja que nós vemos, a Basílica de São Pedro, né, é a principal igreja da cidade de Roma, né, tem aquela praça, né, onde geralmente os bispos de Roma, né, se manifestam, saem na janela para falar. Papa Leão X, ele queria reconstruir aquela basílica, ele queria ampliar aquela basílica. No século XVI, a pobreza ela toma conta de todo o Ocidente. O povo não tem mais dinheiro para contribuir, o povo não tem mais recursos para contribuir. O que acontece então que o bispo Leão X, ele vai ter uma ideia. Ele vai criar algo que, na verdade, se tornou assim o estopim da revolta. A igreja ela chega no fundo do poço, teologicamente falando, porque ele vai criar aquilo que foi conhecido como as indulgências. O que foram as indulgências? As indulgências eram um documento assinado pelo bispo de Roma, dizendo que se você tivesse aquele documento, você seria salvo. Você pagaria por aquele certificado de salvação. Isso eram as indulgências. Então, ele passa a vender esse documento por todo o Ocidente, a fim de conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro, porque, pensa comigo, eu não tenho mais como ficar contribuindo com a igreja. Eu sou pobre, eu não tenho mais como contribuir, eu preciso de dinheiro para me sustentar. Mas se chega para mim um papel dizendo, cara, se você comprar esse papel, você vai ter certeza que você vai para o céu. Cara, eu fico sem comer, mas eu quero essa certeza para mim. Porque essa é a maior angústia do ser humano. Bom, esse documento ele chega na Alemanha. Mais precisamente na cidade de Wittenberg, onde Lutero era um sacerdote, um padre. Na basílica, na catedral onde Lutero pastoreava o seu rebanho, ele começa a ver os seus fiéis, os fiéis daquela paróquia, comprando as indulgências. Isso revolta ele, porque ele já sabia e ele já anunciava que a salvação, que a justificação não é por obras, não é por boas ações, não é por autoflagelação e nem por um papel. A salvação é pela fé. Isso faz com que Lutero, então, revoltado, escreva um documento chamado 95 Teses contra a eficácia das indulgências. E essas 95 teses, ele prega elas na porta da igreja do castelo em Wittenberg. Por que ele faz isso? Porque a porta das catedrais eram como se fossem aqueles murais, aqueles editais onde você passa informação, né? E ele queria que aquilo fosse divulgado, ele queria que as pessoas tivessem acesso a isso. Ele queria que não as pessoas somente comuns, mas os teólogos da época tivessem acesso àquelas teses dele, uma vez que agora ele tinha uma Bíblia, e ele então, biblicamente, refuta as indulgências, dizendo, olha, o bispo de Roma, o Leão X, ele passou dos limites, o que ele está fazendo é diabólico. A salvação não se vende, a salvação é pela graça de Deus. Então essa foi o estopim mesmo. Esse foi o ápice mesmo da revolta contra o cristianismo da época. E essa atitude de Lutero, ela se ganha força muito mais do que os antecessores, né? E a gente estava até comentando, o fato também, naquele mais ou menos próximo àquele período, o Gutenberg melhorou, né, o processo de impressão, e Lutero aproveitou e
publicou muitos livros e distribuiu muitos livros naquela época com as suas ideias, e a Reforma utilizou um meio de comunicação da época, que seria o livro, para se expandir, né? 200 anos antes, nós já tínhamos, por exemplo, John Wycliffe, que já tinha traduzido a Bíblia do latim para o inglês, mas ele não tinha ainda a impressora, né? Então, no próprio século XVI, nós temos Gutenberg criando a impressora, e isso facilita, né, com que a Bíblia ela comece, então, uma das obras de Lutero é a tradução da Bíblia do grego e do hebraico para o alemão. Ele vai contra a igreja, então, e ele diz, olha, não, ele também tem esse ideal, as pessoas têm que ter acesso ao livro sagrado no seu idioma, e ele, então, faz uma tradução da Bíblia para o alemão e ele usa então da impressora para divulgar esse documento, né, esse livro sagrado para os demais, né? Então isso também facilita muito. Só que nós temos, como eu disse, né, no século XVI, 1500, né, nós temos a população extremamente pobre, desgraçada, com várias doenças e pestes que assolaram a Idade Média. Então o Ocidente estava quebrado. Vários príncipes, então, apoiam Lutero agora, porque, olha, a gente não aguenta mais pagar tributo para a Catedral de Roma, nós precisamos, então, nos livrar disso. Então, nós temos várias pessoas se valendo no movimento religioso iniciado por Lutero, com motivações políticas e sociais, apoiando ele. Isso faz também com que o movimento se espalhe, né? A questão da leitura é fundamental, né? Muitas vezes hoje o cristão tem acesso tão fácil à Bíblia e isso se deve ao, como falou, né, a Lutero, essas pessoas que lutaram para que a gente pudesse ter acesso à Bíblia, né? É verdade, né? As pessoas às vezes não valorizam aquilo que elas têm com tanta facilidade hoje e que os primeiros cristãos não tinham, que teve até derramamento de sangue, prisões, para que eles pudessem ter, às vezes, parte da Bíblia traduzida para eles. Então, a falta de conhecimento, né? Oséias 4:6 fala, né? O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, uma falta de conhecimento, quando tirou a Bíblia do povo, gerou toda essa situação, né? Desconstruíram uma verdade, o Novo Testamento, criaram novas filosofias, ensinamentos. O povo ficou ignorante a respeito das Sagradas Escrituras. E então, como é bom ouvir, né, que houve alguém que pagou o preço para devolver as Sagradas Escrituras na mão do povo. E hoje nós temos acesso e, infelizmente, é como você falou, Tiago, muitos cristãos não valorizam e Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Certo. Pastor Paulo, e após Lutero, a gente vê em outros reformadores, como João Calvino, também tem um contexto muito importante também, né? Sim, a reforma ela tem início, então, com Lutero. E lembrando também, Tiago, Lutero ele não queria romper com a Igreja Católica, ele queria reformar o cristianismo da época, ele queria trazer de novo para os padrões do Novo Testamento, esse era o objetivo dele. Mas ele não consegue, ele é excomungado, ele é expulso, mas ele não para, então, com seus ideais. E outras pessoas, outros religiosos, outros monges se levantam concordando com as ideias de Lutero. Sim, nós temos João Calvino em Genebra, na Suíça, temos também Zwinglio na Suíça, né? Homens que ajudaram em outras áreas. Por exemplo, Lutero ele começa então esse movimento tendo alguns ideais, mas sobretudo contra a questão da venda da salvação. A salvação é pela fé, é pela graça, não é vendida. Calvino, ele se vale disso, desse movimento, mas ele é responsável por sistematizar uma doutrina bíblica, então. Ele tenta olhar para o Novo Testamento, aquilo que há 1000 anos não era feito, ele tenta olhar então para o Novo Testamento e dizer, como é que é a forma que a igreja tem que ter? Ele tenta relembrar e tenta redescobrir a forma que a igreja deveria ter. É lógico que esses homens, eles cometeram erros, eles não acertaram em tudo, mas o objetivo e o ideal deles fez com que nós chegássemos até aqui, né? Nós temos esse movimento de protesto, né, e de tentativa de reforma sendo espalhado por toda a Europa. França, Itália, Suíça e outros países, né? Até mesmo na Inglaterra, que é onde o movimento também toma uma grande proporção, né? Então, ele se espalha por todo o Império, sim. Pastor, e as influências que a reforma provocou no sistema da educação, também na economia, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco. Tá. A parte da educação, até a reforma acontecer, nós temos que entender duas questões. As crianças elas não participavam das cerimônias religiosas.
as crianças elas não tinham parte com isso, elas nem eram bem-vindas porque elas atrapalhariam, né? De novo, infelizmente isso acontece ainda hoje, né? É muito triste isso. Mas o que os reformadores fizeram? O Lutero, sobretudo, foi o primeiro, foi o pioneiro nisso. Ele entende que todos deveriam ter acesso aos ensinos da palavra de Deus. Ele lembra aquilo que o próprio Jesus disse: deixem vir as minhas crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Então ele começa a ensinar a Bíblia para as crianças, ele começa a fazer algo que não era feito até então. Ele todas as manhãs reunia as crianças da sua cidade, aquelas que queriam, elas vinham até a casa dele e ele as alfabetizava, porque a maioria das pessoas eram analfabetas na época. Ele alfabetizava as crianças para que elas pudessem ter acesso à Escritura e pudessem então ter uma vida e um futuro melhor. João Calvino, depois, ele vai se valer desse princípio e vai estabelecer que as igrejas que seguiam então uma teologia, que depois foi conhecida como teologia calvinista, né, elas deveriam construir escolas dentro das igrejas. Os seus líderes religiosos deveriam alfabetizar as crianças, alfabetizar os pobres, para que eles tivessem acesso à Escritura. Surge aqui aquilo que nós temos então como as escolas de hoje. Se nós temos hoje escolas, foi porque a Reforma Protestante deu início a esse ideal de que todo ser humano é digno e todo ser humano deveria ser alfabetizado e deveria ter acesso à palavra de Deus, né? Na parte da economia, desculpa, Tiago, na parte da economia, nós temos então, como eu disse, várias pessoas, vários príncipes, vários líderes espalhados por todo o império que se valem da reforma para conseguir se libertar dos grandes tributos que tinham que pagar para Roma. Um dos ideais da reforma é a liberdade de cada cristão. Cada cristão é livre para servir a Deus como quer. Então, no século XVI, começam a surgir, paralelo à reforma, surgiam os estados-nação. Até então, nós tínhamos um império. No século XVI, começa a se movimentar e começa a surgir essa ideia de, olha, vamos nos dividir aqui, nós temos a mesma língua, nós temos a mesma cultura, a gente tem que sair com essa ideia de império, vamos criar um Estado-nação, onde nós vamos escolher o nosso líder. Então, tudo que nós temos hoje como os países que existem hoje na Europa, começa a surgir em paralelo à Reforma Protestante. Então, as pessoas se valem disso até mesmo para a questão econômica. Nós temos aquela ideia de que eu não preciso mais pagar tributo. E para você ter ideia, na época era proibido a pessoa fazer empréstimo, era desincentivado a pessoa ter capital próprio, ela não poderia conquistar terras, ela não podia... Eles viviam naquele sistema feudal, né? Com a Reforma Protestante e esse ideal de que cada cristão é livre e cada cristão deve trabalhar e prosperar sobre a terra para a glória de Deus, surge então esse movimento onde eu preciso adquirir mais, eu posso trabalhar, eu posso produzir, eu posso ter o meu espaço, né? Que é a base do nosso sistema econômico ocidental até hoje. Então, a Reforma ela produz desdobramentos que nós sequer entendemos, mas nós vivemos num sistema hoje produzido e iniciado por ideais da Reforma Protestante. Né? Pastor, um dos lemas da Reforma é que a igreja sempre precisava se autoavaliar, precisava sempre estar em movimento, em reforma, né? A igreja reformada está sempre se reformando, né? Esse era o ideal da reforma. Por quê? Porque os próprios reformadores entendiam que a reforma não aconteceu no século XVI. A reforma começou no século XVI. Agora, há muitos erros dentro do cristianismo do mundo. E nós precisamos fazer com que os cristãos se voltem para a Escritura. Então, onde tiver um erro doutrinário, onde tiver um erro social, os cristãos precisam olhar para as Escrituras e corrigir esse erro. Nós temos, basicamente, Tiago, 3 princípios doutrinários fundamentais da Reforma, promovida por Lutero. A gente fala muito dos 5 solas, né? Mas antes desses 5 solas, bem antes, nós temos as 3 doutrinas que Lutero mais atacou e que deram origem então à Reforma. O primeiro deles é a ideia da justificação pela fé. O cristão é justificado pela fé e não por obras. Como eu disse, Romanos 1,17, né? O justo viverá pela fé. Com base nisso, então, Lutero ele passa a ensinar, olha, não é indulgência, não é autoflagelação, não é compra de relíquias, nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Agora, quando nós olhamos para o século XXI, nós temos um desafio tremendo hoje. Para você que está assistindo, você precisa entender que hoje as próprias igrejas evangélicas, infelizmente em grande parte daqueles ditos evangélicos, eles passaram a pregar e viver aqueles princípios que a Reforma combateu. Em muitos lugares, em muitas denominações, a salvação é vendida.
Você precisa comprar a rosa ungida, você precisa fazer a viagem com um apóstolo tal, senão você não vai ser salvo. Você precisa se batizar naquela igreja. A salvação é pela graça de Deus por meio da fé. Então nós temos um desafio hoje. A igreja evangélica, fruto e filho da reforma protestante, ela também precisa se reformar em muita coisa. Um outro ideal teológico é a ideia da infalibilidade da Escritura. A Escritura é a palavra final. Nós temos na época da Reforma a ideia de que a palavra do bispo de Roma tinha mais peso do que a Bíblia. E os reformadores vão combater isso. Eles vão dizer, as bulas papais, os credos, eles não têm o mesmo valor que a Escritura. A tradição da igreja não tem o mesmo valor que a Escritura. Com textos tais como 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o ser humano seja perfeito e perfeitamente pronto para servir a Deus. Então, com base nesses textos, Lutero e os demais reformadores entendiam, olha, a palavra final é a Escritura, a palavra final não é minha, a palavra final é da Escritura. E nós temos um desafio hoje em cima disso, porque há 500 anos eles levantaram esse ideal, mas hoje os próprios evangélicos começam a deturpar isso. Como? Quando nós dizemos assim, olha, a Bíblia diz isso, mas eu acho que isso não é legal. O que você acha é problema seu. O cristão, ele se vale e ele fica... A palavra final do cristão é a Escritura. Eu sei que o pastor ensinou isso, mas eu não sinto no meu coração que eu devo obedecer. O que você sente no seu coração ou não é importante. O importante é a Escritura. Então, os cristãos atuais, eles corrompem o princípio básico da reforma, que a palavra de Deus é a palavra final. E uma última doutrina, né? Foram 3 doutrinas que Lutero mais ensinou. Uma última doutrina é a doutrina do sacerdócio de todo cristão. Todo cristão é um sacerdote. Onde nós encontramos essa doutrina? No primeiro livro de Pedro, no segundo livro, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 9, que diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz que ele, Jesus, nos constituiu sacerdotes, todos nós. Então todo cristão é um sacerdote de Deus. Lutero vai então dizer, olha, o clero não é mais importante do que os demais. Nós não temos uma elite onde alguns são mais importantes do que outros. Quando nós olhamos para as igrejas, frutos e filhas da reforma protestante hoje, muitas igrejas evangélicas, eu incluo a minha igreja nisso. O meu desafio é tirar essas falsas doutrinas da minha igreja. Quando nós olhamos para muitas igrejas evangélicas hoje, o que nós vemos são pessoas, de novo, trazendo essa heresia de que existe aqueles que são mais próximos de Deus e o povo. Quando eles olham para o pastor e dizem assim, não, a oração do pastor é mais poderosa que a minha. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que o pastor tem mais acesso a Deus do que eles. E na verdade, todo cristão é um sacerdote de Deus. Ser sacerdote implica 2 coisas. Representar a Deus e ter acesso a Deus. Todo cristão representa a Deus, todo cristão tem acesso a Deus. O pastor provavelmente bem sabe de muitas outras histórias, mas os evangélicos atuais, eles muitas vezes, infelizmente, estão sendo doutrinados pela televisão. Eles estão sendo doutrinados por movimentos hereges que estão dentro das nossas casas. E eles têm essa visão de que, não, o pastor é mais importante do que eu. Não, o apóstolo tal é mais importante do que eu. Não, todo cristão é igual diante de Deus. Por isso, então, igreja reformada está sempre se reformando. Eles combateram essas heresias há 500 anos atrás, mas essas heresias voltaram, elas surgiram de novo dentro das próprias igrejas evangélicas. Eu fico imaginando Lutero entrando numa igreja evangélica hoje, vendo as pessoas não dando valor para a Bíblia, vendo as pessoas achando que a salvação é comprada, vendo as pessoas falando que o pastor é mais importante do que elas, ou que aquele que canta na igreja é mais santo, ou tem mais acesso a Deus do que aquele que está no banco, né? Então isso é heresia, gente. As doutrinas principais da reforma nos lembram isso. A salvação é pela fé, a Escritura é a palavra final e todo cristão tem acesso a Deus. Pastor, entra no assunto, a gente vê o crescimento do cristianismo no Brasil, pegando a realidade brasileira, né? A gente vê o movimento evangélico crescendo nas últimas décadas, mas a gente não vê um reflexo disso na sociedade, em termos de ética, de moral, justamente porque às vezes as igrejas pecam nesse ensinamento, nessa verdade da palavra, né? É verdade. É porque nós vemos assim, né, que o grande problema hoje são os títulos, como o pastor estava falando. Então, quando vocês colocam título, pastor, bispo, apóstolo,
né? E aí vai, né? Serafim, semideus, né? Então o povo começa a ver uma diferença, os que estão mais perto de Deus, que estão mais longe, os que são mais santos, que são... E é como o pastor acabou de falar, não existe nada disso, né? E hoje a gente luta para desconstruir essa imagem que se tem, né? Às vezes até vejo o pastor pregando de calça jeans, né? E é exatamente para desconstruir isso aí. Por que o pastor tem que pregar só de terno, de gravata? Quer dizer, passa uma mensagem para o povo que o pastor ele é uma autoridade que está mais perto de Deus, que é mais santo. E não é nada disso, nós somos pecadores. O próprio apóstolo Paulo nunca quis, né, puxar essa divindade para ele. Ele disse, eu sou o maior dos pecadores. Né? Então nós temos que devolver o sacerdócio ao povo, ensinar ao povo que eles podem chegar à presença de Deus, confessar os seus próprios pecados, se arrependerem. Eles têm acesso ao trono da graça de Deus, e nós não podemos cometer esse erro hoje de não mostrar essa realidade para o povo. E infelizmente é isso que está acontecendo, né? Está voltando novamente os donos da igreja, está voltando essa doutrina em que você depende de mim para que eu te conduza a Deus. Não é assim, né? Então, talvez a igreja hoje já precise de uma outra reforma. Gente, ó, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. Eu acho que são 500 anos, é uma data marcante, como a gente mesmo até falou, através da Câmara Municipal existe uma lei, né, hoje no município que insere no calendário de eventos da cidade uma comemoração em relação a essa data, e é nada mais justo que a gente pautar aqui esse tema, como eu disse. O mundo inteiro está comemorando, está refletindo, né? Muito mais do que comemorar, vale a pena uma reflexão sobre esse movimento, sobre a reforma. E eu gostaria de finalizar esse programa passando a palavra aqui, as considerações finais para os nossos convidados aqui, começando com o pastor Paulo. Ok, eu queria agradecer, Tiago, o pastor Eliezer, a você que está nos assistindo, agradecer a oportunidade, né? Para nós realmente é um privilégio. Nós, como cristãos, filhos da reforma protestante, nós precisamos nos lembrar dos ideais da reforma, né? Nós precisamos lembrar que a salvação é pela graça de Deus por meio da fé em Jesus. A palavra de Deus é a palavra final sobre as nossas vidas e todos nós temos acesso a Deus. Nós precisamos continuar esse movimento que começou 500 anos atrás, com muito orgulho. Eu agradeço a vocês, que Deus te abençoe. Certo. Pastor? Quero agradecer ao pastor Paulo, né, por essa explanação tão importante. O tempo é curto, a história é muito grande, eu sei que ficou muita coisa para trás, né? Mas a gente começa a fazer esse trabalho agora, e lembrando, Tiago, que amanhã, dia 31, dia 31 é o dia da Reforma Protestante. Estamos comemorando 500 anos, é uma história, né, de 500 anos aí, que já tem os seus resultados, e amanhã nós vamos estar fazendo então uma homenagem aos pastores que estiverem presentes, em reconhecimento ao trabalho deles, dentro desse segmento da Reforma Protestante, mostrando para as pessoas que realmente é só através da palavra de Deus, a salvação não é comprada, não é negociada, a salvação é pela graça de Deus, é mediante a fé, e precisamos continuar essa missão e passar essa verdade para o povo. Então amanhã nós estaremos fazendo essa homenagem aos pastores que estiverem presentes ali nessa cerimônia que nós vamos fazer, vai começar às 20 horas, tá? Então nós estamos também convidando as pessoas que quiserem estar presentes para esse evento. E eu agradeço de todo o coração, pastor, por você dar essa brecha aí na sua agenda. Sei que a sua agenda é uma agenda muito carregada, vai para Marília daqui a pouco, mas esteve conosco aqui nesse momento, fazendo essa explanação. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério, e que realize os sonhos e desejos do seu coração, e vamos prosseguindo aí, né, trabalhando e cada dia reformando. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Paulo, muito obrigado, pastor Elias, e também muito obrigado a você de casa. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.